se fez participar. Tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim, Jesus.
desceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu. Ele cumpriu, Derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou, porque me amou, Jesus se entregou pra morrer por mim, sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz Jesus me amou, até porque me amou tanto assim. Jesus me amou, até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Boa noite, crianças, sejam muito bem-vindos. Nós já começamos o nosso culto adorando a Deus, agora nós vamos orar. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá rapidinho, pega a sua Bíblia, porque nós vamos precisar dela, tá bom? Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigada por esse dia de domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou, o primeiro dia da semana, Senhor. Muito obrigada por mais um dia e nós te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e que o Senhor fale conosco nesse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. E nós vamos aprender o nosso versículo de hoje. Está lá no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, tá bom? E o nosso versículo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos repetir? 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Confessar significa nomear, dar nome ao seu pecado. Por exemplo, ai Senhor, eu menti. Aí você fala, na oração, Senhor, me perdoa porque eu menti. Você está confessando a Deus que você mentiu. Então, confessar é nomear pecado. Ele, que é fiel e justo, é Deus. Se a gente confessa, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o versículo de hoje com uma experiência. Você pode até reproduzir essa experiência em casa depois. Você vai precisar de um prato transparente com um pouquinho de água, um pouquinho de orégano e uma gotinha de detergente, tá bom? Vamos ver agora essa experiência em que nós aprenderemos um pouquinho mais do nosso versículo. Então vamos para a nossa experiência. Esse é o nosso coração. E aí, tá vendo? Ele tá bem limpinho. Então vem o pecado e ele vem sujando o nosso coração. Peraí. Tá vendo? O pecado, ele causa umas sujeiras no nosso coração. Nosso coração fica cheio de coisa ruim, cheio de sujeira, cheio de sentimentos ruins, de inveja, ciúme, de raiva.
Pois é, o pecado faz isso com a gente, deixa o nosso coração sujo. Porém, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, a gente fala tudo que a gente fez de errado, tudo que a gente pensou de errado, Ele vem e a gente confessa ao Senhor e a gente se arrepende. Ele vem e faz isso aqui, ó, com o nosso coração. Ele limpa o nosso coração de toda injustiça, de toda maldade, de todo sentimento ruim, porque Ele lava o nosso coração. Então, se você confessar o seu pecado, Ele é poderoso e justo para te purificar de toda injustiça, de toda maldade, de todo sentimento ruim. Tá bom? Agora nós vamos aprender uma música com o tio Rodolfo, que a letra é exatamente o versículo que você aprendeu, de 1 João 1,9. Eu vou usar aqui meu chocalho improvisado, ó, você pode até fazer um em casa, é só emendar aqui, ó, 2 potinhos de Yakult com uma fita e colocar um pouquinho de arroz dentro. Aí você pode adorar a Deus com todos os louvores do Ministério Infantil aí da sua casa com o chocalhozinho. E o tio Rodolfo vai tocar o violão. 1, 2, 3. Amém. E você, já fez o seu cofrinho de missões? Se você ainda não fez, ainda dá tempo. Nós estamos na nossa campanha da Junta de Missões Mundiais. Então, se você ainda não fez o seu cofrinho, dá tempo de fazer, ainda está no início da campanha. Se você já fez, traz agora, enquanto nós estivermos adorando a Deus com a música tema da campanha, você vai colocar sua oferta no seu cofrinho e depois nós vamos agradecer a Deus. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Jesus é poder.
o Alfa e o Ômega. Poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva Jesus é poder, eu canto. Viva Jesus é poder. Viva Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva Jesus é poder, eu canto. Viva Jesus é poder. Viva Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. E você, criança, já enviou seu pedido de oração? Se não, escreve aí no chat rapidinho o seu pedido, que no final nós vamos orar. E durante a semana nós também vamos estar orando por esses pedidos, tá bem? Agora você vai pegar a sua Bíblia lá e você vai abrir a sua Bíblia, a verdadeira palavra de Deus, no livro de Lucas, tá bom? No Evangelho de Lucas, no capítulo 8 de Lucas, capítulo é o número grandão, e versículo é um número pequenininho. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Um númerozinho pequenininho. 1, 2 e 3, tá bom? Então vamos ler. Abre aí a sua Bíblia e vamos ler. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Muito bem. Então, Jesus ia por várias cidades e povoados, falando, das boas novas, pregando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam sempre lá seguindo Jesus, os 12 amigos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, acompanhavam porque eles queriam aprender mais sobre Jesus. E também iam com eles algumas mulheres, dentre elas Joana, que era esposa do administrador lá da casa de Herodes, Susana e Maria Madalena. Essas mulheres, além de acompanharem Jesus porque queriam aprender mais sobre ele, elas também serviam ao Senhor com os seus bens. E eu quero dar um destaque aqui para uma mulher chamada Maria Madalena, que estava aqui na lista dessas mulheres. Maria Madalena. Madalena será o sobrenome da Maria? Não. Na verdade, ela era conhecida por Maria a Madalena porque ela era de uma cidade chamada Magdala. Essa cidade era uma cidade bem economicamente e ficava ali perto da Galileia. E a Maria era conhecida por isso porque ela era dessa cidade, de Magdala, então Madalena. E a Maria, ela gostava muito de acompanhar o Senhor com as outras mulheres, tá vendo? Aqui, ó, você vê aqui algumas mulheres e tal. E a Maria, tá vendo que a Maria tá assim, ó, com os ouvidos atentos, porque ela tinha prazer em estar ouvindo as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ela queria aprender mais sobre eles. E ela tinha prazer em estar lá seguindo Jesus, em ser uma seguidora de Jesus. E você, criança? Você está seguindo a Jesus?
Você tem prazer em ouvir a sua palavra, estar atento ali à sua voz e fazer o que ele fala? Você pode estar atento à palavra de Deus, como você pode aprender mais de Deus, assim como Maria Madalena fazia, através da palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós aprendemos muito sobre Jesus e, através dela, nós podemos conhecer os mandamentos de Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada, e saber mais sobre o Filho perfeito de Deus, Jesus, e sobre a grande salvação que ele veio nos trazer. Então, assim como Maria Madalena queria conhecer mais sobre Jesus, nós também podemos conhecer mais sobre Jesus através da sua palavra. A gente conhece mais sobre Jesus também quando nós nos relacionamos com ele através da oração, que nós oramos, nós falamos com ele, ele fala conosco, também através da sua palavra, ouvindo também as lições da EBD. Na EBD nós sabemos mais sobre Jesus, ouvindo culto infantil. Essas são várias formas de você saber mais, de conhecer mais sobre Jesus, assim como Maria Madalena. E essa é a primeira lição que ela deixa pra gente. Conhecer mais sobre Jesus, querer ouvir a sua voz. Então, crianças, será se você tem essa sede? Se você ama Jesus também e tem esse desejo de aprender mais sobre ele? E o texto também fala que a Maria Madalena serviu ao Senhor com os seus bens, com aquele dinheirinho que ela tinha. Assim como a Joana, que tinha uma situação muito boa, porque era esposa do Herodes, que era um cargo importante lá. E assim como a Susana também, que aparece aqui na lista, sustentava Jesus e os discípulos com seus bens. Essa era a forma que elas tinham de servir a Jesus. E você, criança, qual a forma que você tem de servir a Jesus? Qual é o dom que você tem? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer que você pode colocar à disposição de Jesus? Tem gente que gosta de cantar e aí usa a sua voz para louvar a Deus e coloca vídeos no YouTube para todo mundo ver, canta na igreja, né? Agora a gente não tá podendo ir à igreja, né? Mas quando a gente pode, a gente vai cantando coral, mas a gente pode também fazer vídeos. A tia Paula tem dado oportunidade de vocês fazerem alguns vídeos e mandarem para adorar a Deus. Então essa é uma forma de servir ao Senhor. Você também pode servir ao Senhor, se você sabe falar, você pode falar sobre o amor de Deus e colocar um versículo aí na internet, ensinar sobre um versículo, ensinar sobre um texto bíblico, e aí você pode postar aí na rede social do papai e da mamãe para que outras pessoas aprendam mais sobre Jesus. O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Tem um menino que gosta muito de fazer jogos de videogame e ele gosta muito de jogar. Ele tem um canal no YouTube. Então, ele fez um jogo e ele costuma fazer comentários sobre esse jogo. Só que ele sempre no final fala sobre o amor de Deus. Olha que legal, é a forma dele servir ao Senhor. Assim como a Maria servia ao Senhor com os seus bens. Então, essa é a segunda lição que a gente pode tirar de Maria. A servir ao Senhor. Ela servia ao Senhor da forma como ela sabia. Você também pode servir ao Senhor como você sabe. E uma coisa importante também do texto é que fala que muitas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Inclusive Maria Madalena, que havia sido curada de 7 demônios. Ela havia sido liberta daqueles espíritos malignos que aprisionavam lá a Maria Madalena, mas o Senhor a libertou. E você, criança, você sabia que há coisas em que nós também precisamos de libertação? Por exemplo, tem gente que precisa ser liberto de um vício. Tia, é verdade, tem o vício das drogas, é verdade. Mas tem vício do celular, por exemplo. Sabia que tem muitas crianças que são viciadas em celular? Talvez você também seja, queira ficar o dia inteiro ou na frente do computador, ou na frente da televisão, ou na frente do celular, e você não sabe ficar sem celular. A primeira coisa que você faz durante o dia, que você acorda, não é nem botar o pé no chão, é olhar o celular. Pois é, se você está viciado em celular, viciado em algum jogo, você precisa ser liberto desse vício, porque é um vício também. Tudo aquilo que a gente não tem o controle, que nos domina, a gente precisa ser liberto disso. Se torna um vício e a gente precisa de libertação. Eu não sei, criança, do que você precisa ser liberto. Você sabe hoje alguma coisa que tem te dominado.
Mas você sabe, você pode pedir perdão a Deus e você pode pedir ao Senhor Jesus que Ele te liberte, assim como Maria Madalena foi liberta. E tem uma coisa que nos aprisiona, sabe o que, crianças? Que todos nós precisamos ser libertos do poder do pecado sobre nós. O pecado é tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, ou que a gente guarda no coração que não agrada a Deus. O pecado nos separa de Deus. Pecado é a quebra do mandamento de Deus. E o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus, porque Deus não pode conviver com o pecado, porque Deus é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. E aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, em Romanos 3:23, nós aprendemos assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos repetir? Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Isso inclui a mim e a você. Eu e você pecamos. E o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E você precisa ser perdoado desse pecado pelo Senhor. Maria, assim como Maria também era pecadora, né? A gente falou que todos nós pecamos, assim como a Maria também era pecadora. E o Senhor perdoou a Maria. Assim como o Senhor está disposto a nos perdoar, como a gente aprendeu no nosso versículo, que se a gente confessar o nosso pecado, Ele está disposto a nos perdoar. Mas Jesus, para que o nosso pecado fosse perdoado por Deus, Ele precisou sofrer o castigo pelo nosso pecado. Jesus é o perfeito Filho de Deus. Perfeito porque Ele nunca fez nada de errado. Jesus, nunca pecou. Nunca. Nunca pecou. O coração dele nunca ficou sujo. Jesus nunca fez nada de errado. Ele era o Filho perfeito de Deus. Ele veio como homem, deixou toda a sua glória no céu, veio como homem, carne e sangue aqui e osso, e Ele veio nos ensinar a viver e veio sofrer sobre si, levar sobre si o castigo que eu e você merecíamos por causa do nosso pecado. E para isso Ele precisou pagar, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então foi necessário que Jesus derramasse o seu sangue. Então Jesus, Ele morreu numa cruz. Ele derramou o seu sangue. Lá na cruz, Ele levou sobre si o nosso pecado. E Ele derramou o seu sangue para que, por meio do seu sangue, nós pudéssemos ser perdoados dos pecados. Por quê? O sangue de Jesus, lá em 1 João 1,7, diz que o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo pecado. E sem derramamento de sangue, lá em Hebreus, diz que não há perdão de pecados. Por isso foi necessário que Jesus derramasse o seu sangue. E você sabe, crianças, que enquanto Jesus estava lá na cruz e Ele estava morrendo pelos nossos pecados, estava lá sofrendo, Maria estava lá presente. A Bíblia nos fala que Maria estava lá pertinho da cruz. Aqui a Maria, os soldados estavam aqui lançando sorte sobre as roupas de Jesus, já tinham debochado de Jesus, batido muito nele, humilhado. E a Maria estava lá juntamente com outras mulheres, com a mãe de Jesus e as outras mulheres que seguiam a Jesus, estavam lá pertinho da cruz, vendo todo aquele sofrimento de Jesus. Ela estava presente quando Jesus morreu. Ela o seguiu em todo o tempo, inclusive durante a sua morte. Ela estava lá com Jesus. Os discípulos, muitos fugiram, mas Maria Madalena estava lá vendo a crucificação de Jesus. Ela estava de perto. E sabe, ela foi perdoada por Jesus. Ela viu Jesus derramar o seu sangue. Ela viu Jesus morrer. E por causa do que Jesus fez, os pecados dela foram perdoados, os nossos pecados foram perdoados. E Jesus, ela ficou muito triste, né? Porque Jesus tinha morrido, assim como os outros discípulos.
Mas depois de 3 dias, aconteceu alguma coisa, uma coisa muito especial, uma coisa diferente. O que será? Ele morreu na sexta-feira. Quando chegou o primeiro dia da semana, ela foi com algumas mulheres levar especiarias. Era tipo um perfume para deixar lá o túmulo de Jesus mais cheirosinho. Porque ela amava tanto a Jesus e aquelas mulheres amavam tanto a Jesus que queriam cuidar de Jesus até na morte dele, queriam cuidar do corpo de Jesus. Olha como isso é bonito. E a gente, será que a gente tem esse amor por Jesus? Será que a gente ama Jesus a esse ponto? A ponto até de querer, no caso da Maria Madalena, elas queriam cuidar do corpo, do túmulo de Jesus. É estranho, né? Pois é, mas olha que amor incrível esse amor dessas mulheres por Jesus. E você ama Jesus? Quando ela chegou lá, elas estavam muito preocupadas de quem ia remover a pedra, porque tinha uma pedra na frente do túmulo, aquela pedra era muito pesada. Mas, para surpresa delas, quando elas chegaram lá, o túmulo estava aberto. Olha aqui! E ela ficou muito preocupada com aquilo. Onde está o corpo de Jesus? Roubaram o corpo de Jesus. E ela viu um homem que ela pensou, é o jardineiro, e falou assim, por favor, jardineiro, se você levou o corpo de Jesus, você me diz onde está que eu levo ele. Olha só que sabe, crianças, não era o jardineiro. Era o próprio Mestre Jesus. E Jesus falou assim, Maria. Quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece Jesus e fala Rabone, que quer dizer mestre. E ela ficou muito feliz porque ela viu que não era o jardineiro, era Jesus. E ele tinha ressuscitado. Ela não estava se lembrando que Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar. E ela ficou tão feliz, porque Jesus tinha ressuscitado. E ela foi a primeira vez Jesus depois que ele ressuscitou, e ela saiu correndo e foi correndo contar para Pedro e para todos os discípulos, Jesus ressuscitou. Ela queria contar para todo mundo. Olha, eu fui lá e vi Jesus, o túmulo estava aberto, Jesus está vivo. Olha que coisa interessante, crianças. A Maria, ela contou para todo mundo que Jesus havia ressuscitado, ela foi testemunha da ressurreição. E você, criança? Você tem falado para as pessoas que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou? Você tem contado essa notícia maravilhosa, as boas novas do Evangelho para as pessoas? Assim como Maria foi uma testemunha, você deve testemunhar sobre Jesus, dar exemplo e dizer o que Jesus fez na sua vida para outras pessoas. Essa é uma outra lição que nós aprendemos com a Maria. E sabe, Jesus reconheceu Maria. Jesus, ela mesma não reconheceu Jesus, né? Mas Jesus olhou para ela e falou, Maria! Ele olhou, ele reconheceu a Maria. E ele a chamou pelo nome. Você, criança, Deus te conhece. Ele sabe seu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Jesus não tem muito cabelo, né? Mas Jesus, ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Esse tamanho todo, ele contou 1 a 1. E quando cai, tia? Caiu durante a noite, Jesus sabe, ele sabe quanto cai. Nem um fio da sua cabeça cai sem a permissão de Jesus, sem a permissão de Deus. E ele sabe exatamente porque ele te conhece. Ele sabe o seu nome e ele ama você assim do jeito que você é. Pois é, ele ama você, tia, mas eu sou pecadora. Ele me ama, eu sou pecador. Você falou que todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Você é pecadora sim, criança. Eu também sou. Mas ele te ama. Ele te ama tanto que ele se entregou. Ele levou o castigo que eu e você merecíamos pelo nosso pecado. E por causa do que Jesus fez por nós, o meu e o seu pecado podem ser perdoados por Deus. Assim como os pecados de Maria. Maria também era pecadora, como eu e você, mas os pecados da Maria foram perdoados por Jesus. E por causa do que ele fez, os nossos pecados podem ser perdoados. Talvez você nunca tenha feito uma oração entregando a sua vida a Jesus. Ah, tia, mas eu sempre escuto o culto infantil. Quando tinha a igreja assim que a gente ia lá na igreja da Praça Seca, eu sempre estava acompanhando a minha mãe, eu oro. Pois é, criança. Mas
Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão, entregou a sua vida a Jesus, não adianta ir à igreja, não adianta, porque a igreja não salva ninguém, sabia? Ser filho de crente também não salva. Se você é filho de crente, seu pai e sua mãe oram, desculpa, mas se você não tem uma experiência pessoal com Jesus, se você não entregou a sua vida a Jesus, você não é salvo. Não adianta ser filho de crente. A Bíblia diz que você tem que receber Jesus. Se você não recebeu Jesus, se você nunca pediu a Jesus, não adianta. Não adianta ir à igreja, não adianta ser filho de crente, que você não está salvo. Pois é, se você não pede perdão, se você não confessa os seus pecados, eles não estão perdoados. Criança, o que salva é o Senhor Jesus, mas a gente precisa ter uma experiência com Ele. Você, criança, que nunca fez essa oração de entrega, pedindo ao Senhor, dizendo ao Senhor que você crê nele, pedindo ao Senhor que perdoe os seus pecados, você tem a chance agora mesmo de fazer. Tem um versículo, você vai abrir a sua Bíblia aí, no versículo de João 1:12, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de João 1:12. E eu já tenho até aqui, tá? Para você ler. Caso não dê tempo de abrir, não tem problema não que tem aqui. João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, acreditam no seu nome. Nome de quem? No nome de Jesus. Então, todos aqueles, isso inclui todos, a mim e a você, que receberam Jesus, todos aqueles que receberam a Jesus, Deus dá a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, apenas aqueles que acreditam no seu nome. Somente aqueles que acreditam no nome de Jesus. Tia, mas todo mundo é filho de Deus? Não é não. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos só são aqueles que são adotados por Deus, porque filho da natureza divina, ele só tem um filho que é Deus, tem a mesma natureza dele, que é Jesus Cristo. Mas nós podemos ser adotados como filhos de Deus, e Jesus se torna assim o primeiro filho de Deus dentre muitos irmãos, o primogênito dentre muitos irmãos que somos nós viramos irmãos de Jesus. Mas para que a gente seja adotado por Deus, a gente precisa receber a Jesus. E Deus nos dá o poder da gente se tornar filho de Deus. Você hoje, criança, que nunca fez essa oração recebendo o Senhor Jesus, você deseja receber o Senhor Jesus e se tornar assim um filho de Deus? Se você nunca fez isso e quer fazer isso agora, você vai abaixar a sua cabeça e vai fechar os seus olhos e você vai pedir isso ao Senhor. Você pode fazer essa oração junto comigo, mas você precisa fazer de todo o seu coração. Senhor Deus, muito obrigada, porque apesar de eu ser pecadora, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para sofrer o castigo que eu merecia. Muito obrigada, porque apesar de eu ser pecadora, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para sofrer o castigo que eu merecia. Perdoa os meus pecados. Limpa o meu coração. Eu creio em Jesus e desejo me tornar um filho de Deus. Me recebe como filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, criança. Se você fez essa oração, você pode estar certo que Deus o recebeu como filho e a partir de agora você é um filho de Deus, assim como a Maria Madalena também se tornou uma filha de Deus. Vamos agora então orar pelos pedidos de oração que vocês enviaram aí no chat, tá bom? Vamos orar. Baixe sua cabeça,
Feche os seus olhos, que nós vamos orar entregando a Deus os pedidos e no final nós vamos terminar com uma última música adorando a Deus, tá bom? Baixe sua cabeça. Senhor, eu te peço por todos os pedidos de oração, tantas pessoas sem emprego, tantas pessoas internadas com Covid, Senhor, tantas pessoas doentes, algumas crianças também internadas com outras doenças. Senhor, tenha misericórdia, Deus. Eu te peço, Senhor, por cada pedido de oração, pela escola de cada criança também. Te agradeço também por cada criança que fez aniversário. Eu te peço, Senhor, que o Senhor proteja cada criança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até mais. E agora vamos terminar louvando a Deus com mais essa canção. Tchau, tchau. Senhor, estou aqui, arrependido por tudo que fiz. Perdoa os meus pecados, me limpa de toda maldade, por achar que eu mereço ser ouvido por ti, pelas boas coisas que faço e não pela tua graça e bondade. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti e atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me limpa, me purifica. Confesso a ti todos meus pecados. Me limpa, me purifica. Me arrependo, Senhor, eu confesso todos os meus pecados, porque eu sei que o teu sangue me limpa e me purifica, e assim a minha oração